Olá, alunos! Olá, alunas! Tudo bom? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais uma aula. Você já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreve agora aqui no canal para ficar sempre por dentro das nossas aulas e a gente poder aqui se encontrar, estar sempre por dentro e colocar a nossa matéria em dia. E agora nós vamos falar sobre Revolução Industrial. Fica comigo até o final para a gente aprender tudinho sobre essa matéria que é super importante. É um conteúdo muito importante para o 8º ano, para quem está estudando para o vestibular e para o ensino médio, tá bom? Nós vamos dividir essa aula em 3. Então, serão 3 momentos, para que o vídeo não fique tão longo, beleza? Então, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de Revolução Industrial. Bom, gente, o que é indústria? Aqui nós temos 2 imagens da indústria hoje. Uma indústria automobilística e uma indústria de refrigerantes ou sucos, não sei. Aqui vocês estão vendo que a indústria está totalmente feita de forma assim por robôs e por máquinas, né? Vocês quase não estão vendo pessoas trabalhando, mas óbvio que existe alguém operando essas máquinas. Mas no começo não foi assim, né? A Revolução Industrial ela foi acontecendo aos poucos e sobre a questão do nome Revolução Industrial, a gente tem que levantar um dedinho, uma prosa. Lembra que quando a gente começou a falar sobre revoluções, lá em Revolução Inglesa, eu falei para vocês que revolução é tudo aquilo que transforma radicalmente a sociedade de forma que ela não vai voltar a ser o que era antes. E que ela pode ocorrer de forma violenta ou não. A Revolução Industrial é um exemplo de uma revolução que não ocorre de forma violenta. É uma revolução tecnológica, é uma revolução de conhecimento, de máquinas, é uma revolução social, é uma revolução que ocorre sem violência, sem protesto, sem manifestação, sem guerra. Um outro exemplo também são as revoluções culturais, né? Então, a Revolução Industrial está neste conceito, porque desde que o homem criou a indústria, desde que nós industrializamos o mundo, o nosso modo de vida, a nossa sociedade, a forma como a gente consome, a forma como a gente realiza as nossas tarefas na vida, ela mudou completamente. Então, nós não voltamos nunca mais ao padrão de vida que existia antes das indústrias. Então, por isso é que a gente chama de revolução. Então, a indústria é todo o esforço que o homem faz para transformar uma matéria-prima, aço, plástico e etc., numa mercadoria, num objeto, numa ferramenta, né? Em alguma coisa que vai ser utilizável por nós, seres humanos. Beleza? E aí, vamos trabalhar um conceito importante de que foi essa transformação dessa Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos a maquinofatura. Não, a manufatura, desculpa. Toda hora eu faço essa... Deixa eu sair da frente. Toda hora eu faço essa... Eu enrolo esses nomes, gente. Louca aqui. Então, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos a manufatura. Bom, o que é a manufatura? A manufatura era quando um grupo de artesãos se reunia dentro de um galpão, de um comerciante, e eles juntos trabalhavam, né, para realizar uma tarefa, para fazer de forma mais rápida o seu trabalho. Um exemplo de manufatura, até os dias atuais, que a gente pode imaginar e que é mais fácil da gente entender e fazer uma associação, são as oficinas mecânicas. A oficina mecânica, o dono da oficina é o comerciante, junto tem vários mecânicos. Esses mecânicos são artesãos. Quando a gente fala de artesão, a gente está falando de qualquer pessoa que tenha o ofício, que saiba realizar alguma coisa técnica, né? Que tenha um saber técnico sobre
qualquer atividade. Então, o marceneiro, ele é um artesão, o mecânico, ele é um artesão, né? Existem várias atividades técnicas que eram chamadas de atividades artesanais lá no século XVIII. Hoje em dia, a gente associa muito o artesanato à arte, à bijuteria, às feiras de artesanato, mas não, gente. O artesanato é qualquer serviço técnico. Então, as oficinas de automóvel, oficina mecânica, é uma manufatura ali. Cada mecânico é um técnico, é um artesão que está ali reunido, trabalhando junto, dentro de um mesmo espaço. Então, até o século XVIII, o que existia era a manufatura, um espaço onde um comerciante, um burguês, era dono desse espaço, era dono das ferramentas, e lá ele chamava os artesãos para trabalharem juntos. Aqui a gente tem uma manufatura, aqui provavelmente é de alfaiates, né, ou então de sapateiros. Eu acho que a imagem parece mais sapateiros, que essa mulher está aqui fazendo uma medida do pé desse homem, um outro está cortando o couro. Então, várias pessoas reunidas fazendo uma atividade concentrada. Depois da Revolução Industrial, o que a gente vai ter é a maquinofatura, porque não vai ser mais só o homem trabalhando. Agora vão entrar as máquinas. Então, as máquinas passam a fazer esse serviço. Enquanto na manufatura era necessário uma pessoa que soubesse fazer todo o trabalho, né, um artesão que conhecesse o ofício, na maquinofatura não precisava. Qualquer pessoa poderia operar uma máquina, bastava que ela tivesse um treinamento. Então, na manufatura, qualquer pessoa que estivesse desempregada ou precisando de um emprego poderia trabalhar nas fábricas, nas indústrias, porque não era necessário ser um artesão para trabalhar ali. Então, a Revolução Industrial vai ser um conjunto de transformações técnico-científicas ocorridas a partir do século XVIII, final do século XVIII, na Inglaterra, caracterizada pela mudança nos meios produtivos. Quais são os meios produtivos? Já falei, da manufatura para a maquinofatura, beleza? Bom, gente, falando especificamente agora da manufatura. Como eu já disse para vocês, as manufaturas trabalhavam com trabalho manual. Cada um aqui estava realizando uma tarefa manualmente. Os trabalhadores das manufaturas eram os artesãos. Eles tinham que saber fazer o ofício, né? Como aqui vocês estão vendo, de fato, eles são artesãos especializados no couro, trabalhavam no couro e trabalhavam produzindo sapatos, né? Era uma manufatura de sapatos. Aqui a gente tem modelos de pés, né? De formas para se fazer sapatos, e aqui os homens trabalhando. Então, quem trabalhava nas manufaturas eram os artesãos. O trabalhador participava de toda a etapa do trabalho. Então, como eles eram artesãos, eles faziam todo o trabalho, todo o serviço, desde fazer a sola e fazer o molde do pé do cliente, a cortar o couro, a costurar o couro e fazer todo o molde do sapato e a construir o sapato. Eles faziam toda a etapa e eles conheciam toda a etapa. E o tempo não era disciplinado nas manufaturas. Quem trabalhava, o artesão, ele podia trabalhar no tempo dele, né? Então, ele poderia levar o tempo que fosse necessário para fazer um bom sapato. Então, o objetivo era que o sapato fosse perfeito, ele fosse bom, ele fosse um trabalho, assim, espetacular. Quanto melhor o trabalho do artesão, mais caro ele é. Então, mais valorizado ele é. Então, o tempo não era algo que era disciplinado, não era algo que era assim, tem que ser para ontem. Não, tem que ser bem feito, ok? O artesão, ele não ganhava pelo tempo que ele levava para fazer um sapato. Ele ganhava pelo sapato feito e pela qualidade daquele sapato
sapato feito, beleza? Então, é uma outra relação. Quando você pensa, né, no caso, a gente está falando do artesão, e a gente leva a ideia do artesão para o trabalho técnico, você imagina, você pensa no sapateiro, você vai pensar no marceneiro. O marceneiro, ele não trabalha, ele não vai receber pelas horas que ele leva para fazer uma mesa, ele vai receber pela mesa que ele faz. E aí, quanto melhor ele trabalha, mais caro ele pode cobrar pelo trabalho dele. Então, não interessa se ele fez aquela mesa em 1 hora, 2 horas, uma semana ou um mês. Interessa que a mesa está pronta e que ela está perfeita. Está certo? Entendemos sobre isso? Já na maquinofatura, a gente vai ver a utilização de máquinas, né? Não é mais o trabalho de artesãos, mas são pessoas que vão operar máquinas. A gente vai ter a divisão do trabalho. Então, enquanto na manufatura o artesão fazia todo o processo, todo o trabalho, na maquinofatura a gente vai ter uma divisão desse trabalho. Vai ter um grupo de pessoas que trabalham na máquina, que corta, o outro grupo de pessoas que trabalham na máquina, que costura, o outro grupo de pessoas que trabalham na máquina, que vai colar. Então, é tudo dividido, as máquinas fazem as coisas por setor. Quando você vê a indústria lá, daquela primeira foto, aparece lá a indústria de montagem. Tem lá um setor que está ali só parafusando porta do carro. Tem uma parte ali que está só colocando a tampa nas garrafas. Então, existe uma divisão desse trabalho. Essas pessoas vão fazer só uma coisa pelo resto da vida, tá bom? Então, vai ser dividido esse trabalho. E a produção é em série. Vocês viram lá na primeira foto, tem lá uma série ali, um monte de carros passando, colocando porta. Um monte de garrafas passando, colocando tampa. Né? Então, a produção ela é feita em série, em larga escala. Enquanto que na manufatura se fazia um sapato por vez, se fazia uma mesa, se fazia um objeto por vez, na maquinofatura se faz uma série, um monte, uma quantidade enorme de coisas, assim, nesse ritmo acelerado. E a dinâmica do tempo de produção ela vai mudar. Então, quanto mais rápido e melhor, mais se faz, e o tempo passa a valer dinheiro. As pessoas vão ganhar por horas de trabalho e não vão mais ganhar pelo que elas produzem, mesmo porque elas só fazem um pedacinho. Então, vai ganhar só por colocar tampa na garrafa? Não. Então, elas passam a ganhar pelas horas de trabalho. Então, aí que o tempo vai começar a valer dinheiro e as pessoas passam a ser remuneradas pelas horas de trabalho. E hoje em dia, praticamente todo mundo é remunerado pelas horas de trabalho. Se você pensar bem, apenas a pessoa que ainda continua realizando trabalho técnico, que ainda continua fazendo suas atividades de forma artesanal, é que são as pessoas que não são remuneradas por hora, mas por aquilo que entregam. Beleza? Vamos lá, dando continuidade. E por que a Inglaterra vai ser o primeiro país a desenvolver, a criar, a fazer a revolução industrial? A gente vai ter uma série de fatores que vão favorecer a Inglaterra a ser essa pioneira, a ser o primeiro país a criar a indústria. Primeiro que a Inglaterra vai ter uma concentração de um monte de coisas que são favoráveis. Por exemplo, a Inglaterra vai ter a concentração das terras nas mãos dos grandes proprietários, graças ao processo de cercamentos iniciado lá na dinastia Tudor, por Elizabeth I, quando ela começa a incentivar que as terras sejam cercadas pelos grandes proprietários, os camponeses sejam expulsos das terras para se criar ovelhas. E essas ovelhas vão produzir lã para a futura indústria têxtil, naquela época ainda para a manufatura têxtil, certo? Então, grandes proprietários de terra já tinham ali
sua concentração de terra e já produziam matéria-prima para essa indústria. A gente vai ter trabalhadores livres nos centros urbanos. Quem são eles? Aqueles que foram expulsos das terras graças ao cercamento. Aqueles que não encontram mais trabalho na zona rural, porque as terras foram cercadas e não há mais necessidade de um número muito grande de pessoas trabalhando nas terras, já que para criar ovelhas é necessário menos pessoas trabalhando do que na agricultura. Bom, a gente na Inglaterra também vai ter uma concentração muito grande de artesãos nas oficinas, porque já existia a manufatura de tecidos por lá, graças ao incentivo da dinastia Tudor, da dinastia Stuart, a manufatura, né? Então vai ter uma concentração de artesãos, de oficinas, de ferramentas e de máquinas na Inglaterra, porque isso já vinha sendo incentivado desde o século XVI. Né? Essa dinastia, a monarquia inglesa, ela incentivou muito e auxiliou demais a burguesia e incentivou muito a manufatura no seu território. A gente também vai ter uma concentração de recursos dos negócios nas colônias. Eu coloquei aqui do lado um mapa onde vocês podem observar as áreas de colonização inglesa e de influência inglesa no planeta Terra, né? Então a gente tem como colônias inglesas a América do Norte, Canadá e Estados Unidos, o Alasca como área de influência, várias regiões, várias colônias na África, a Índia, a China e a Oceania. Então, a Inglaterra tinha, ainda tem a Guiana Inglesa aqui na América do Sul. Então, a Inglaterra tinha toda essa região para vender os seus produtos manufaturados e depois industrializados. E depois a gente sabe que todo o continente europeu fazia negócios com a Inglaterra industrializada. Tanto é que Napoleão, durante o Império Napoleônico, ele vai proibir, né, o comércio da Inglaterra com o continente, com o bloqueio continental, como uma forma de prejudicar a Inglaterra, já que ele não conseguia lutar contra a Inglaterra. Então, a Inglaterra se sentiu prejudicada porque ela não poderia mais fazer negócios com o continente europeu, porque ela, de fato, vivia do comércio e dos negócios que fazia, então, com todo o mundo, literalmente. Então, a gente vai ter também concentração de lucro com tráfico negreiro. Afinal de contas, a Inglaterra foi um dos países que mais lucrou com tráfico negreiro, além de Portugal, porque olha a quantidade de colônias que tinha, né, no continente africano, quantos desses de homens escravizados saíam do continente africano direto para as colônias norte-americanas e também para o Brasil e para a Oceania. Então, a Inglaterra lucrava também muito com isso. A Inglaterra tinha o domínio dos mares, tinha a maior frota mercante, desde Elizabeth I, era a armada mais potente do mundo, era a primeira marinha de todas, afinal de contas, a Inglaterra é uma ilha, né? É fundamental para ela navegar. A gente vai ter na Inglaterra, graças a essa marinha muito potente, que foi muito incentivada pela dinastia Tudor, pela dinastia Stuart, pela monarquia inglesa, a gente vai ter o desenvolvimento muito grande do mercantilismo, né? Pela marinha mercante, em todos os mares, literalmente. E a Inglaterra tem uma abundância em seu território, nas ilhas, de minas de carvão e de ferro que são fundamentais para alimentar os fornos das primeiras indústrias, né? Que a gente vai ver que a energia principal que fazia movimentar as primeiras indústrias lá no século XIX era o carvão e era o ferro, ok? Bom, vamos ver os principais avanços tecnológicos e aqui a gente tem algumas imagens.
Aqui a gente tem uma das primeiras máquinas criadas no século XVIII, que é a máquina de fiar hidráulica. Ela é uma das que vai, então, fazer com que ocorra esse avanço da manufatura para a maquinofatura. É uma máquina ainda muito rudimentar. A indústria têxtil vai ser a primeira a existir, vai ser a primeira a se industrializar, né? Porque a Inglaterra produzia tecidos e exportava tecidos para o mundo inteiro, já que o processo de cercamento foi um dos primeiros a acontecer, então ela produzia tecidos de lã, e os Estados Unidos era da onde vinha a matéria-prima principal para a indústria de algodão. Se plantava algodão nos Estados Unidos, que a Marinha Mercante levava para a Inglaterra, e na Inglaterra se fazia tecidos ali que voltava para os Estados Unidos em forma de tecido e era revendido. Então, existia aí um movimento muito grande de compra e venda entre as colônias e a Inglaterra e a metrópole. Então, ela pegava a matéria-prima das colônias, transformava em manufatura e retornava essa manufatura para vender na colônia. Então, era duplo lucro, certo? Então, a primeira foi essa máquina de fiar hidráulica. Ela era movimentada pelo movimento das águas, né? Existia um moinho de água que fazia com que essa máquina de fiar, ela se movimentasse, a roca se movimentasse, e assim se fiava mais de um tecido. Não era algo que acontecia só naquelas rocas, lembra? Do desenho da Cinderela, se vocês já viram, do filme da Cinderela, que tem uma roca, um fiozinho só, e aquela roca forma ali um tecido, um fio. Agora não, tem uma máquina que vai fazer vários fios ao mesmo tempo. Ela vai fiar vários. E daí, então, mais para diante, no século XIX, a gente vai ter a máquina a vapor. A máquina a vapor vai ter agora a necessidade de ter aqui um forno de carvão que vai fazer com que aqueça essa água, e aí o vapor é que vai movimentar as engrenagens das máquinas na indústria. Então, esse vai ser o grande movimento aí do século XIX. O vapor é que vai movimentar depois as locomotivas, os navios, vai ser a grande energia do século XIX. E aqui a indústria, como vocês veem, pela chaminé, como precisa do vapor, né, da energia, do calor, ela era movimentada, então, pelo carvão. O carvão era fundamental. Isso trazia muita poluição para as cidades inglesas naquela época, porque a quantidade de chaminés nas indústrias era gigantesca, né? Se queimava muito carvão. Houve uma mudança, foi a partir da Revolução Industrial que nós passamos a modificar, então, o nosso meio ambiente, ele começou a sofrer com a poluição das indústrias, foi aí que tudo começou, né? Todos os nossos problemas ambientais, as fábricas aqui poluindo bastante, emitindo bastante gás carbônico, muitas chaminés, os complexos das indústrias eram muito grandes. E aqui a gente tem os navios, aonde essa produção escoava, para onde essa produção ia, né? Além mar, pelo oceano, para todos os locais do mundo, né? Para a África, para a América, para toda a Europa, para a Oceania. E aí a Inglaterra lucrava, crescia enormemente em sua economia, graças à Revolução Industrial. E a gente tem, para fazer esse movimento de entrega, a gente vai começar a encurtar as distâncias. A Revolução Industrial, né, a forma de se modificar o consumo, as necessidades de consumo, essa mudança literal aí vai trazer um avanço tecnológico muito grande junto, porque é necessário levar, escoar essa produção o mais rápido possível. Então, vai ser a primeira vez que o ser humano vai começar a pensar em reduzir as distâncias.
e vai ser no século XIX que os trilhos dos trens vão começar a cortar o mundo inteiro, toda a Europa, a Ásia, a América, a África, todos os continentes vão ser cortados pelos trilhos dos trens e as locomotivas vão levar então os produtos ingleses para todos os continentes, escoando assim as produções e também passam a levar as pessoas. Então as distâncias começam a ficar menores. Tá vendo como a indústria, a tecnologia da indústria começou a modificar a nossa relação com a sociedade, as distâncias, a tecnologia, o mundo, o transporte, tudo? Então, gente, de fato, é uma revolução. E a gente vai ter também no mar os navios a vapor. Como eu disse, o vapor vai ser a principal fonte de energia no século XIX e os navios é que vão levar essa produção pelo oceano, porque os trilhos vão levar pelo continente, vão espalhar pelos continentes. Mas para atravessar o oceano era necessário os navios a vapor. Então, esses navios mercantes, que também depois passam a ser navios de passageiros, que vão transportar pessoas pelos continentes, eles vão ser criados também nesse momento, com a ideia principal, a princípio, de escoar produção, de escoar o que era produzido na Inglaterra para o resto do mundo, e depois passa a ser usado para levar correspondência e pessoas também. Então, gente, a tecnologia, a revolução industrial está aí modificando, né, a forma como as pessoas trabalham, vai reduzindo a distância, vai criando tecnologias, máquinas, mudando a relação do homem com o mundo, do homem com a natureza. Então, até o tempo ele passa a ser afetado pela Revolução Industrial, porque antes da Revolução Industrial as pessoas não tinham a necessidade de saber e de controlar o tempo todo o tempo. Depois da Revolução Industrial, o tempo passou a ser dinheiro, né? As pessoas ganhavam por horas de trabalho. Então, o tempo passou a ser muito valorizado e as pessoas começaram a correr contra o relógio. Antes não tinha necessidade, né? O artesão fazia no seu tempo. As pessoas acordavam, faziam suas atividades durante o dia, dormiam à noite e ok, né? A vida era assim. Então, a Revolução Industrial vai modificar a forma como as famílias vivem, como as pessoas se relacionam, vai modificar tudo, tudo, tudo no planeta. É de fato uma revolução. E por hoje, por agora, a gente termina a nossa aula. Eu agradeço vocês por terem ficado até aqui, tá? E a gente se vê na próxima aula. Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Qualquer dúvida, me manda mensagem, me manda direct pelo Instagram que eu respondo vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.